Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Tivemos o sorteio das semifinais da Copa do Rei da Espanha e é sobre estes jogos que falarei aqui nesse vídeo, porque sim, teremos Atlético de Madrid e Barcelona, só uma das duas equipes que entram aí como as duas favoritas, vão se enfrentar nas semifinais e só um dos dois times estará na final da Copa do Rei. Vou comentar um pouquinho sobre as duas eliminatórias aqui para vocês. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, comentários por aqui, bora falar sobre essas semifinais. Já conhecemos os dois duelos das semifinais da Copa do Rei da Espanha, que começam a ser disputadas já na próxima semana. Teremos dois duelos muito interessantes. De um lado, o derby do País Basco, Athletic Club de Bilbao contra Real Sociedad, e do outro, o grande jogo dessas semifinais, Atlético de Madrid contra Barcelona. Eu vou falar um pouquinho sobre esses dois duelos, o que esperar desses jogos e quem chegou melhor depois das quartas de final da Copa do Rei da Espanha, começando com o derby basco. É sempre um jogo que para o norte da Espanha, porque a gente está falando dos dois principais clubes do País Basco, Athletic Club de Bilbao, que conquistou o seu último título, foi uma Copa do Rei em 2024. O Athletic ficou mais de quase 40 anos, ou mais de 40 anos sem conquistar um título, e conquistou a Copa do Rei de 2024. É, inclusive, a segunda equipe com mais títulos de Copa do Rei na história da competição, mais do que o Real Madrid, só tem menos títulos que o Barcelona, são 24 taças para o time de Bilbao. E do outro lado, a Real Sociedad, que recentemente também conquistou uma Copa do Rei lá em 2020, durante a pandemia. A Real Sociedad conquistou esse que foi o último título da equipe, são 3 títulos de Copa do Rei para o time de San Sebastián. O Atlético de Bilbao chega para essa eliminatória, vive uma temporada bem irregular, na verdade uma temporada bastante decepcionante para um time que na última temporada competiu muito bem, inclusive conseguiu entrar na Liga dos Campeões através do Campeonato Espanhol, mas nessa temporada tá com muitas dificuldades de manter os seus principais jogadores em alto nível. Por exemplo, o Nico Williams tem sofrido com pubalgia, às vezes está à disposição, às vezes não está. Isso tem prejudicado também um pouco da organização do time do Ernesto Valverde, que faz uma temporada, como eu disse, decepcionante. São mais derrotas, 16, do que vitórias, 12, do Atlético Clube de Bilbao nessa temporada. Porém, um time que é muito competitivo dentro da Copa do Rei da Espanha, conseguiu eliminar o Valência em um jogo sofrido, 2-1 ganhou o Atlético de Bilbao, que conseguiu de novo chegar às semifinais. Do outro lado, a Real Sociedad, que tá atravessando ainda uma temporada complicada, mas que desde que trocou de treinador, é uma Real Sociedad diferente, muito mais competitiva, que inclusive conseguiu vencer o Barcelona recentemente. A Real Sociedad, que agora é treinada pelo Matarazzo, o técnico que está sendo chamado de Invictus aqui na Espanha, porque com ele no comando a Real Sociedad ainda não perdeu. Em 2026 é um dos poucos times que ainda não perdeu no ano dentro do futebol europeu, das 5 grandes ligas europeias. A Real Sociedad aqui nesses 7 jogos do recorte do início de 2026 tem 4 vitórias e 3 empates e nenhuma derrota, para um time que está conseguindo fazer os seus principais jogadores voltarem a um grande momento, como é o caso do Oyarzabal, que estava sendo destacado porque dentro do contexto de seleção espanhola estava se destacando, mas dentro da Real Sociedad não estava conseguindo mostrar a sua melhor versão, e parece que o Oyarzabal está voltando, e com ele uma Real Sociedad mais competitiva. Então teremos um belo duelo de semifinais de Copa do Rei, esse derby do País Basco. 13 vezes essas duas equipes se enfrentaram dentro da Copa do Rei da Espanha, e aí, duelo muito equilibrado, 5 vitórias para cada lado e 13 empates, 15 gols marcados para cada equipe dentro dos enfrentamentos dentro dessa competição. E em eliminatórias de Copa do Rei, não se enfrentam desde os anos 80, e cada vez que se enfrentaram, dá para a gente somar 3 eliminações para cada lado, 3 vitórias, 3 avanços na competição para cada uma das equipes. Então um duelo no contexto de Copa do Rei da Espanha muito equilibrado, e vamos ver quem é que vai conseguir chegar à grande final, que vai ser disputada, se eu não me engano, 18 ou 19 de abril, mudou a data, inclusive estão reorganizando jogos da La Liga também por causa da final da Copa do Rei. Jogo de ida acontece na quarta-feira, dia 11, no Samamés, na casa do Atlético de Bilbao, e o jogo de volta será na quarta-feira, dia 4,
na 4 de março na Real Arena, depois das eliminatórias de playoff da Liga dos Campeões. E o grande duelo dessas eliminatórias, dessas semifinais da Copa do Rei é, sem nenhuma dúvida, Atlético de Madrid e Barcelona. Quem sai desse duelo, provavelmente, com toda certeza, chega como grande favorito para ficar com esse título. São duas equipes que vivem em dois contextos diferentes. A gente está falando do Barcelona, atual campeão da Copa do Rei, o maior vencedor dessa competição, e de um Atlético de Madrid que vê dentro da Copa do Rei a sua grande possibilidade de voltar a conquistar um título. Na temporada passada, o Atlético de Madrid ficou justamente nas semifinais contra o Barcelona, depois de fazer uma grande semifinal, aquele 4-4 lá em Barcelona, e depois acabou sendo derrotado no Metropolitano 1-0 por Barcelona. Mas a Copa do Rei é visto como uma grande possibilidade de título do Atlético de Madrid na temporada, por isso o Cholo Simeone deve colocar todas as cartas nessa eliminatória, apesar do Atlético de Madrid ser o time que vai ter que enfrentar, digamos que entre a eliminatória e a eliminatória da Copa do Rei, é o time que vai ter mais jogos, porque tá nos playoffs da Champions, e as duas semifinais da Copa vão ser disputadas a primeira semana que vem, depois a gente tem 2 semanas de playoff da Champions, no qual o Barcelona descansa, o Atlético e a Real tem mais ou menos o mesmo calendário, e o Atlético de Madrid tem os 2 duelos contra o Clube Bruges, e vai chegar no jogo de volta das semifinais da Copa do Rei sabendo se tá ou não nas oitavas de final da Champions, o que pode colocar um peso ainda maior nessa eliminatória para um Atlético de Madrid que vem de fazer o seu melhor jogo em toda a temporada na eliminatória de quarta de final da Copa do Rei da Espanha, jogo único, goleou o Betis, e o Atlético foi, entre Atlético Clube de Bilbao, Real Sociedade e Barcelona, o que pegou o pior adversário nessas quartas de final e conseguiu seu time que fez o melhor jogo e conquistou a melhor vitória, a vitória mais elástica entre os 4 semifinalistas da Copa do Rei, 5-0 para cima do Betis, em um jogo que ficou marcado pela grande estreia de Lookman, a grande contratação do Atlético de Madrid para esse início de ano, né? Nessa janela de inverno, o Atlético perdeu 4 jogadores, buscou 3 jogadores, sendo que a principal contratação foi o Lookman vindo da Atalanta, 35 milhões de euros o Atlético de Madrid pagou pelo jogador, que estreou em grande estilo. Gol, assistência, jogo associativo, aquele 1 contra 1, mostrando que já está entrosado com o time, enfim, a estreia do Lookman foi incrível no 5-0 do Atlético de Madrid para cima do Betis, um jogo que nos deixou uma grande versão de Antoine Griezmann, que continua sendo muito importante para o Atlético, que mostrou uma grande versão do Atlético de Madrid em geral, o Ranco fazendo um grande jogo, um Atlético conseguindo dominar o Betis, aproveitar a velocidade nos contra-ataques, aproveitar quando tinha a bola, sabia exatamente o que fazer com ela, um Atlético que vamos ver como é que vai jogar na eliminatória de semifinal contra o Barcelona e também nos playoffs da Champions, porque agora tem muitos argumentos ofensivos. É verdade que tem problemas no meio de campo, a lesão do Barrios, que foi confirmada 1 mês de baixa, não vai estar nesses jogos. Um dos principais jogadores do Atlético de Madrid nessa temporada, o meio-campista Barrios, que teve uma lesão no jogo contra o Betis, então vamos ver se o Simeone consegue recuperar o Johnny Cardoso, que não viajou para Sevilha no jogo de quartas de final contra o Betis, porque também estava com problema muscular, então é um Simeone que no meio de campo vai ter que encontrar alternativas, mas que tem uma linha defensiva, que tem jogadores voltando a um grande nível ou se reencontrando. O Ranco está fazendo uma grande temporada, é uma das principais contratações do início da janela passada para o Atlético de Madrid. O Marc Pubil já se estabeleceu como um dos líderes da defesa do Atlético. Tem o Koke, que está entregando muito essa temporada. Inicialmente ele seria reserva, mas está precisando jogar todos os jogos por lesão e está fazendo uma boa temporada. Tem o Griezmann, que é reserva, e no ataque tem argumento pra caramba esse Atlético de Madrid. Tem o Almada, que marcou no jogo contra o Betis, tem sido reserva, mas é uma arma no banco para o Atlético de Madrid. Tem o Baena, que parece que com a chegada do Lookman vai ter um cara melhor, né, mais para dialogar. Eles dialogaram muito bem no campo nas quartas de final. Temos o Julián Álvares, que vive um momento de baixa, mas é um jogador que já demonstrou mais de uma vez o quanto pode ser decisivo.
O Sorloth, que até então estava sendo o homem-gol desse Atlético de Madrid, vamos ver como é que o Simeone vai arrumar o ataque com o Sorloth, com o Baena, com o Griezmann, com o Lookman que chegou. Tem muitas peças esse Atlético de Madrid e vem, como eu disse, de fazer o melhor jogo da temporada, goleada 5-0 para cima do Betis, o jogo que levou o Atlético a essas semifinais da Copa do Rei da Espanha. Do outro lado, um Barcelona que dos últimos 17 jogos só perdeu um, são 16 vitórias e uma derrota nos últimos 17 jogos do time de Hansi Flick, que vai reencontrando a melhor versão de Lamine Yamal, com 5 gols e 2 assistências nos últimos 6 jogos, e que promete disputar e tá na briga real para ganhar mais um título de Copa do Rei. O Barça que quer conquistar todos os títulos nessa temporada, que atravessou um momento complicado no final do ano passado, mas que conseguiu dar a volta nisso, que, como eu disse, está encontrando a melhor versão do Lamine Yamal. O Rafinha tá com problemas físicos, vamos ver como é que ele vai chegar para esse jogo, mas como eu disse, o Barça, entre jogo e jogo dessa semifinal, não tem playoff da Champions para disputar, porque conseguiu a classificação direto para as oitavas, e o Atlético, sim, tem o peso dos playoffs da Champions para serem disputados. Um Atlético de Madrid que tem muita dificuldade de conseguir vencer o Barcelona. No histórico da Copa do Rei somente, são 23 vitórias para o Barça, 16 para o Atlético e 10 empates. Em eliminatória somente de Copa do Rei, 15 vezes passou o Barcelona e 9 vezes passou o Atlético de Madrid. Lembrando que as duas equipes se enfrentaram na semifinal da temporada passada, 4-4, aquele jogo maluco e maravilhoso lá em Barcelona, e depois 1-0 para o Barça aqui no Metropolitano. Só que o recorte recente, somando todas as competições entre essas duas equipes, é uma vitória para o Atlético de Madrid, um empate e 8 vitórias para o Barcelona. Então, o Atlético tem muita dificuldade de vencer o Barça, principalmente nos jogos em Barcelona, e a eliminatória vai se definir no Camp Nou. Jogo de ida marcado para quinta-feira, dia 12, no Estádio Metropolitano. Jogo de volta marcado para terça-feira, dia 3 de março, lá no Camp Nou. Duas grandes eliminatórias de semifinal da Copa do Rei da Espanha, que vai fazer com que a gente conheça as duas equipes que vão brigar por este título dentro do futebol espanhol. E se vocês chegaram até aqui neste vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa like, comentários, e claro que vamos acompanhar estas semifinais da Copa do Rei da Espanha, porque já começa na próxima semana com esse Atlético contra Real Sociedad e Atlético de Madrid contra Barcelona. Uma ótima sexta-feira para todo mundo, beijo e até o próximo vídeo.